Na missão da igreja de realizar o reino de Deus, cada um tem a sua missão e a sua função. Sacerdotes têm a sua vocação e a sua missão. Leigos têm a sua maneira de agir. E o Papa Bento XVI hoje vai nos alertar contra os perigos da clericalização dos leigos e da secularização dos sacerdotes. Dois perigos contrapostos que acontecem às vezes simultaneamente. E aqui nós temos que estar atentos. Vamos ver juntos. Venha conosco. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. E nós estamos aqui juntos novamente para saborear, para receber, para nos alimentar e nos fortalecermos com os tesouros da igreja, neste momento, os discursos do então Papa Bento XVI aos bispos brasileiros entre os anos de 2009 e 2010, nas suas visitas ad limina ao Santo Padre. Semana passada nós tínhamos visto o primeiro encontro entre bispos brasileiros das regiões Oeste 1 e 2 com o Papa, e ele falando sobre a secularização posterior ao Concílio Vaticano II e os problemas da secularização após o Concílio Vaticano II. Ele tinha acontecido no dia 7 de setembro, data marcante para o Brasil, independência do Brasil, de 2009. Este segundo discurso acontece 10 dias depois, no dia 17 de setembro de 2009, para os bispos da região da CNBB regional Nordeste 2. Então, as dioceses de Olinda e Recife, Paraíba, Maceió e Natal foram visitar o Santo Padre e então falaram a ele das suas dificuldades e ele então vai dar a sua mensagem. Esse discurso de Bento XVI vai enfatizar principalmente a diferença de vocação dentro da igreja, de missão dentro da igreja, dos clérigos, daqueles que receberam o sacramento da ordem, dos ministros ordenados, dos sacerdotes, dos presbíteros, dos bispos, e dos fiéis, do povo de Deus, dos leigos, que têm missões de igual dignidade, mas que são diferentes sim, entre si. E vai falar do perigo de se misturarem indevidamente essas missões, e vai falar do perigo, então, da secularização dos sacerdotes que fazem coisas do século, do mundo, e da clericalização dos leigos, de se querer dar tarefas tipicamente clericais para leigos. Dois problemas que acontecem muito no nosso tempo, que são riscos para o Brasil, são discursos para bispos brasileiros, porque o Papa sabia e sabe quais são os principais riscos para o nosso país. Ele faz um primeiro parágrafo de saudação, eu não vou repetir aqui porque o nosso tempo é exíguo. Mas segue o Santo Padre e ele diz o seguinte: nos seus fiéis e nos seus ministros, a igreja é sobre a terra a comunidade sacerdotal organicamente estruturada como corpo de Cristo para desempenhar eficazmente unida à sua cabeça a sua missão histórica de salvação. Então já uma riqueza gigantesca essa frase. A missão histórica da igreja é a salvação. Ela faz isso, a igreja é um corpo, com diversos membros. Já como dizia São Paulo, Bento XVI vai evocar bastante essas passagens de São Paulo. E ela vai executar a sua missão enquanto corpo, unida à cabeça. Qual é a cabeça da igreja? É Cristo. A cabeça da igreja é Cristo. Então, o corpo total de Cristo é com cabeça e membros. E é assim que ela vai exercer a sua missão. Assim, nos ensina São Paulo. Vós sois corpo de Cristo e seus membros, cada um na parte que lhe toca. 1 Coríntios 12, 27. Com efeito, os membros não têm todos a mesma função. É isto que constitui a beleza e a vida do corpo. E ele remete a 1 Coríntios 12, 14 a 17. São Paulo dizia, o olho não pode dizer para a mão, dizer, eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo e o olho sai do corpo. E a mão dizer para o olho, não, eu não sou olho, o olho é que é parte do corpo e querer sair. Não, aí o corpo seria despedaçado. São membros diferentes, com funções diferentes. Volta Bento XVI. É na diversidade essencial entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum que se entende a identidade específica dos fiéis ordenados e leigos.
Existem, pela distinção, o que torna toda... Ele fala ali no começo do discurso, ele diz assim: a igreja sobre a terra é a comunidade sacerdotal. Todos na igreja têm um munus sacerdotal. Tem um munus... O que é o munus sacerdotal? O que é o munus? É a função, a missão. Todos na igreja têm um munus sacerdotal. O que é o munus sacerdotal? É o munus de santificar, de tornar santo. A igreja, ela quer realizar a salvação, ela quer realizar o reino de Deus já neste mundo e para a eternidade. Ela faz isso por 3 munus, diz o Catecismo da Igreja Católica. O primeiro deles é esse, sacerdotal, o munus sacerdotal, o munus de santificar. A igreja vai realizar o reino de Deus neste mundo santificando-o, rezando por ele, sacrificando-se por ele, fazendo jejum, penitência e trazendo o santo sacrifício da missa, que é o maior de todos os sacrifícios. Segundo munus, profético, o munus de anunciar, de pregar, de falar, não só falar. Profético pelo anúncio e pelo testemunho. Pela vida, por se ver no testemunho dos fiéis o reino de Deus. Então, pelo anúncio, por se falar, por se demonstrar com a vida o amor de Deus, o estado de pecado da humanidade, a necessidade da salvação, a necessidade de se clamar ao Espírito Santo, de oração, enfim. Anúncio e testemunho. Munus profético. E o terceiro munus, o munus real, o munus de reis, de reger o mundo, que é o munus de exercer os diversos trabalhos, de exercer diversas funções, por esse trabalho, por essas ações concretas no mundo, fazer o reino de Deus acontecer nesse mundo. Todas as ações de caridade, todas as ações de justiça, todas as ações de misericórdia, o cumprimento dos deveres de todos no seu estado. Isso vai realizar, vai tornar real o reino de Deus. Bom, só que existe uma diferença. Existe um sacerdócio comum que todos têm e existe um sacerdócio ministerial, que vem do sacramento da ordem. O Papa Bento XVI está dizendo que é na diversidade essencial entre o sacerdócio ministerial e o sacerdócio comum que se realiza, que se entende a identidade específica de fiéis ordenados e de leigos. Então, nós vamos entender a missão de cada um pela diversidade do sacerdócio ministerial e do sacerdócio comum dos fiéis. Por essa razão, é necessário evitar a secularização dos sacerdotes e a clericalização dos leigos. Vai dar um grande perigo. A clericalização dos leigos e a secularização dos sacerdotes. Nessa perspectiva, portanto, os fiéis leigos devem empenhar-se em exprimir na realidade, no mundo secular, inclusive através, volta Bento XVI, do empenho político, a visão antropológica cristã e a doutrina social da igreja. O leigo, ele tem que ir lá para a sua realidade, aonde ele está, na sua família, na sua vizinhança, nos seus grupos de interesse, no seu trabalho. E lá ele vai realizar, vai transformar a realidade a partir da visão antropológica cristã e da doutrina social da igreja. É assim que se vai. Veja, o grande perigo de os leigos acharem que a sua diferença para as outras pessoas não cristãs é que ele vai à missa. Não, não é essa. Claro, ele vai à missa, mas não é só isso. Ele vive no mundo e ele tenta gerar no mundo os valores cristãos, aquilo que o cristianismo é e crê. Senão, ele não é um cristão, ele é um não cristão que vai à missa. Essa é a missão do fiel leigo, ele vai realizar na visão antropológica cristã e na doutrina social da igreja. Diversamente, não é assim para os sacerdotes. Os sacerdotes devem permanecer afastados do engajamento pessoal na política, a fim de favorecerem a unidade e a comunhão de todos os fiéis e assim poderem ser uma referência a todos. Aqueles que têm o sacerdócio ministerial não devem ir para a política partidária. Porque ele vai dizer, ele tem que ser uma referência a todos. Os cristãos, de repente, os fiéis leigos vão estar em mais de uma frente política. Mas o sacerdote, ele é referência para todos. É claro que na visão cristã de mundo,
e na doutrina social da igreja, determinados grupos políticos não podem se enquadrar de jeito nenhum, não tem nenhuma possibilidade de se adaptar ao cristianismo determinadas visões, mas existe um certo espectro em que é lícito. E o sacerdote ele tem que ser referência para todos, ele tem que cristianizar a todos. Não é possível ser cristão e ser marxista. Mas existe um amplo espectro em que é possível ser cristão na política. Então, o sacerdote ele vai corrigir a todos, ele vai centralizar em Cristo, tentar centralizar em Cristo todos. Então ele não pode se vincular a nenhum ou outro. É importante fazer crescer essa consciência nos sacerdotes religiosos e fiéis leigos. Sacerdotes religiosos e fiéis leigos têm que ter consciência dessa distinção. Do que é a vocação de um, o que é a vocação de outro. Encorajando, retoma Bento XVI, e vigiando para que cada um possa sentir-se motivado a agir segundo o seu próprio estado de vida. Sacerdotes como sacerdotes, leigos como leigos. O aprofundamento harmônico, correto e claro da relação entre sacerdócio comum e ministerial constitui atualmente um dos pontos mais delicados do ser e da vida da igreja. É que um número exíguo de presbíteros poderia levar as comunidades a resignarem-se a esta carência, talvez consolando-se com o fato de que a mesma evidencia melhor o papel dos leigos. Então, de fato, existe um problema de haver muito poucos presbíteros. E alguns acham, não, mas então nós vamos aumentar o papel do leigo. Mas vai seguir Bento XVI. Mas não é a falta de presbíteros que justificam a participação mais ativa e numerosa dos leigos. Na realidade, quanto mais os fiéis estiverem conscientes das suas responsabilidades na igreja, tanto mais sobressaem a identidade específica, insubstituível do sacerdote como pastor do conjunto da comunidade, como testemunha da autenticidade da fé e dispensador em nome de Cristo cabeça dos mistérios da salvação, do Cristo cabeça, não Cristo corpo. Então, a exiguidade, o pouco número de sacerdotes não vai transformar leigos em sacerdotes. O leigo tem a sua função, o sacerdote tem a sua função, de igual importância e dignidade, mas específicas. O olho é olho, não é mão. A mão é mão, não é olho. Sabemos que a missão de salvação confiada pelo Pai e seu Filho encarnado é confiada aos apóstolos e por ele aos seus sucessores. Eles recebem o Espírito de Jesus para agirem em seu nome e na sua pessoa. Assim, o ministro ordenado é o laço sacramental que une a ação litúrgica àquilo que fizeram os apóstolos. E por eles, ao que disse e fez o próprio Cristo, fonte e fundamento dos sacramentos. Catecismo da Igreja Católica, número 1120. Por isso, a função do presbítero é essencial e insubstituível para o anúncio da palavra e a celebração dos sacramentos, sobretudo a Eucaristia, memorial do sacrifício supremo de Cristo, que dá seu corpo e seu sangue. Por isso urge pedir ao Senhor que envie operários à sua messe. Além disso, é preciso que os sacerdotes manifestem a alegria e a fidelidade à própria identidade, com o entusiasmo da missão. Bom, e aí então, reiterando então a importância dessa distinção, cada um fiel à sua vocação, mas não querer, né, às vezes nós vemos se querer que os sacerdotes se desfaçam das vestes sacerdotais. E que os leigos usem vestes típicas de sacerdote. Existe o que é lícito, mas nós temos que cuidar com os exageros. Amados irmãos, diz Bento XVI, tenho a certeza, na vossa solicitude pastoral e na vossa prudência, procurais com particular atenção assegurar às comunidades de vossas dioceses a presença de um ministro ordenado. Na situação atual, em que muitos de vós sois obrigados a organizar a vida eclesial com poucos presbíteros, é importante evitar que uma tal situação seja considerada normal ou típica do futuro. Como lembrei no primeiro grupo de bispos brasileiros na semana passada, nós vimos semana passada, deveis concentrar esforços para despertar novas vocações sacerdotais e encontrar os pastores indispensáveis às vossas dioceses, ajudando-vos mutuamente para que todos disponham de presbíteros melhor formados e mais numerosos para sustentar a vida da fé e a missão apostólica dos fiéis. Por outro lado,
Os que receberam as ordens sacras são chamados a viver com coerência e em plenitude a graça e os compromissos do batismo, isto é, oferecerem-se a si mesmos e a toda a sua vida em união com a oblação de Cristo. Todo padre é chamado a oferecer a sua vida como um sacrifício de Cristo. A celebração cotidiana do sacrifício do altar e a oração diária da liturgia das horas devem ser sempre acompanhados pelo testemunho de toda a existência que se faz dom a Deus e aos outros e torna-se assim orientação para os fiéis. Missa diária, liturgia das horas, testemunho de entrega a Deus. Ao longo dos meses que estão decorrendo, a igreja tem diante dos olhos o ano sacerdotal, que o Papa Bento XVI havia convocado, o exemplo do santo cura d'Ars, que convidava os fiéis a unirem suas vidas ao sacrifício de Cristo e oferecia-se a si mesmo, exclamando: como faz bem um padre oferecer-se em sacrifício a Deus todas as manhãs. Ele continua sendo um modelo atual para vossos presbíteros, expressamente na vivência do celibato como exigência do dom total de si mesmos, expressão daquela caridade pastoral que o Concílio Vaticano II apresenta como centro unificador do ser e do agir sacerdotal. Aí ele vai falar também quando ele esteve no Brasil e fez a canonização de Santana Galvão, né, o Frei Galvão, e ele também é um exemplo, e vai confiar a todos a Nossa Senhora, vai dar a bênção final. Vamos viver essa importância, entronizar nos nossos corações essa importância dessa distinção entre a missão dos fiéis leigos, a missão dos sacerdotes, não querer misturá-las. O sacerdote que realiza a sua missão, o leigo que realize a sua. Ambas fundamentais para o mundo, e para a conversão do mundo, para a realização do reino de Deus no mundo. Tá bem, gente? Muito obrigado por terem estado conosco. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, faça a sua divulgação como você entender. Fique conosco, siga acompanhando os nossos vídeos. Paz de Jesus, Deus abençoe e até a próxima.